São Paulo está sol, pelo menos, né? Espero que todos estejam bem nessa manhã. E eu quero agradecer a disposição e a presença de todos. Este evento, ele é a última etapa de nossa primeira jornada sobre o organismo social. Foram diversos eventos com diferentes setores da sociedade brasileira, e este evento é uma realização de um grupo de trabalho que a gente chama de Seção de Ciências Sociais. Peço que as pessoas possam desabilitar o áudio para que a gente comece só um minutinho. Ótimo, tá bom. Então, como eu estava falando, este evento é uma realização do Grupo de Trabalho de Ciências Sociais, um setor de estudos e práticas dentro da sociedade antropológica no Brasil. Este evento, contamos com apoio, ele é a última etapa da tradução da empresa Confluence Translation e da facilitação do Wilson Nobre, com uma dinâmica de aprofundamento dentro da metodologia U. Este evento, ele está sendo realizado na plataforma Zoom, pois iremos ter uns 15 minutos com cada palestrante. Depois, os trabalhos em grupo, plenária e um fechamento entre os 3 palestrantes. No Zoom, temos uma opção de escolher o canal de áudio. O Wilson vai poder explicar isso melhor daqui a pouquinho. Então, você pode escolher o áudio que você vai ouvir, ou em inglês ou português, clicando no ícone que tem um globo logo abaixo no Zoom. Para quem tem celular é um pouquinho diferente, são os 2 pontinhos em cima, aí você pode escolher a língua. O Wilson vai explicar daqui a pouquinho melhor. Teremos a transmissão também ao vivo pelo YouTube. E logo quando o evento acabar, a gente vai editar o vídeo e disponibilizar o vídeo ao público. Cláudia? Bom, Paulo, é tanta gente bonita aqui na tela que eu fiquei olhando. O que nos motiva na realização deste evento é a possibilidade de criar diálogos e reflexões sobre o desenvolvimento da democracia. E para inspirar as nossas reflexões, nós convidamos Gerhard Heffner, especialista em questões sobre democracia, cofundador do Mais Democracia e Democracia Internacional. Foi membro do Parlamento Alemão e do Parlamento Europeu e atualmente é diretor da Seção de Ciências Sociais do Goetheano. Ótimo. Bom, também temos a presença de Marina Silva, professora de História, ambientalista, política brasileira, ex-senadora e ministra do Meio Ambiente do Brasil. Também a grande alegria de ter Eduardo Jorge, médico de saúde pública, deputado federal por 4 mandatos, foi secretário de saúde do meio ambiente na cidade de São Paulo. E após a alegria dessas apresentações, eu passo a palavra ao Wilson Nobre. Então, pessoal, novamente sejam todos muito bem-vindos. Eu vou compartilhar com vocês uma tela só para aqueles que precisarem da tradução. No computador, vocês vão ver que tem esse ícone aqui, interpretação. Vocês podem clicar nele, escolher uma língua, como o Paulo já disse, no celular, 3 pontinhos, vai lá em interpretação e escolha a língua que vocês quiserem ouvir essa apresentação. A próxima palestra será do Gerhard Heffner em inglês, com tradução simultânea. Um acordo que eu preciso fazer bem rapidinho com vocês é que nós, para quem tem questões de direito de imagem, esse encontro está sendo gravado e essa gravação ficará para uma utilização pelos organizadores. Durante todo o nosso processo, eu queria chamar a atenção que nós estamos numa experiência de ouvir a todos. Então, a opinião de cada pessoa importa muito. Eu convido vocês para adotar uma postura apreciativa sobre essas diversas opiniões, quer dizer, apreciar aquilo que está recebendo como um presente da outra pessoa e, finalmente, administrar essas questões de distração doméstica, que nós estamos nesse ambiente diferente daquele que nós viemos acostumados até então,
então cada um administre celular e outras coisas, né? Eu passo, então, nesse momento, eu convido o senhor Hafner para fazer uma apresentação do tema que ele trouxe para nós hoje. Por favor, Hafner. Yes. Sim. Bom dia, olá a todos. É um grande prazer encontrar com vocês, desde aqui da Suíça e participando agora no Brasil e depois poder discutir tudo isso com vocês também. Olá também, Marina e Eduardo. Eu gostaria então de compartilhar alguns pensamentos sobre democracia com vocês hoje. E no início, eu gostaria de dizer que a democracia, ela é extremamente importante, mais importante até do que muitos outros pontos políticos. E, portanto, é um pouco estranho que nós temos um ministro de Finanças, Transparência, Educação e tudo mais, mas nunca temos um ministério para a democracia ou comitês para a democracia em parlamentos. Nós não temos pessoas que, de fato, cuidam, se sintam responsáveis por cuidar da nossa democracia. Mas a democracia é como a base, é como o fertilizante no qual tudo cresce numa cidade, num capital, num estado, em qualquer lugar onde os cidadãos vivem juntos. Então, esse terreno precisa ser sólido e firme, senão as decisões se tornam ruins. E quando eu falo que a democracia é extremamente importante, por que é tão importante? É tão importante porque faz as perguntas chaves na vida pública, social e democrática. É essa pergunta que é muito importante. Quem decide? Quem decide? Quais são os argumentos e interesses? Por muito tempo no passado, era mais ou menos assim. Alguém estava em cima, um czar, o rei, o império, e ele decidia pelo restante do grupo. Mas numa nova era, num novo estado de consciência onde nós estamos, onde nós não somos objetos de decisores, mas nós somos sujeitos, somos livres, somos indivíduos livres e gostaríamos de ser vistos, ouvidos e escutados. Queremos compartilhar as decisões. E é isso que tem mudado na história. E é por isso que a democracia hoje é a única forma onde os estados podem, de fato, se fundar. Então, por isso, muitas pessoas não estão satisfeitos com as decisões políticas. Eu também estava e eu continuo com bastante frequência. Quando eu era mais novo, eu fazia demonstrações, protestos a cada semana, eu participava e ficava lá fazendo protestos contra os poderes nucleares e as bombas, mas o que eu aprendi é que eu posso protestar também nos finais de semana, mas depois eu tenho que ir trabalhar, mas durante a semana eles continuam construindo aquela planta de poder nuclear. Nós não tínhamos poder, não tínhamos fala. A gente fazia protestos, a gente demandava, fazia petições, mas todas as outras pessoas que tinham poder. Mas a minha conclusão, então, não era que eu precisava de poder ou que nós precisávamos de poder. A conclusão era que nós precisamos ir para onde estão as decisões. Precisávamos, então, fundar um partido político. Nós formamos um Partido Verde, então, na Alemanha. E, atualmente, nós estamos em alguns governos, temos maiorias em muitas grandes cidades alemãs, em quase todas as cidades com universidades. E, ao mesmo tempo, o outro ponto também que eu defini para mim mesmo foi: nós precisamos mudar a democracia, porque não basta apenas dizer vote em nós. Nos dê na Alemanha, a sua voz, o seu voto, e daí nós faremos tudo por você. Estamos em alguns governos. Isso é uma forma antiga da democracia.
A forma mais nova da democracia é que nós temos que fazer tudo para que as pessoas possam tomar suas próprias decisões, possam tomar suas próprias opiniões. E assim eu comecei um movimento que agora se chama Minha Democracia, ou Mais Democracia. É um movimento global, também o Democracy International, que é como uma organização guarda-chuva para movimentos de democracia. E quando fala da Alemanha e da Europa, a gente poderia mudar de fato os nossos países, ou até mesmo contribuir para a mudança em outros países. Na Alemanha, por exemplo, a nível regional, estadual, nós agora temos iniciativas de democracia direta e referendos em todos esses 3 níveis, e na medida que nós apresentamos, nós que fizemos essas apresentações, e aí nós introduzimos isso, fizemos 5 anos de campanha para isso, e todas as iniciativas sociais, ambientais e por assim por diante trabalharam juntos com esse objetivo, porque todos entendiam que para que alcançássemos algo com relação ao meio ambiente, com relação a questões sociais, educação e assim por diante, nós precisávamos de outra forma de democracia. Então, essa é a questão básica para todos nós. Fizemos campanhas, ganhamos, e agora nós temos formas de democracia direta que estão em todos os níveis. E desde que nós apresentamos isso, até o momento, nós temos 8.100 iniciativas diretas em diferentes lugares. Nós somos cidadãos que estabelecem a agenda, que formulem as perguntas e as propostas e os projetos de lei que serão decididos. E em 4.100 casos, eles tiveram sucesso. Conseguiram administrar e implementar isso de forma ativa. E a média de participação nessas decisões era de 46,4%, que é apenas um pouquinho abaixo do que nas nossas eleições federais. Então, são muitas pessoas que decidem. E a gente pode mostrar através do monitoramento, nós temos muitas universidades que fazem esse monitoramento, para que, mesmo que sejam 46% em média em uma decisão, são 85% de toda a população que no final do dia tem participado de uma ou outra decisão. Talvez não participem de todas as decisões, apesar de terem esse direito, mas 84% participam nas decisões em geral. Então, isso é uma forma de transformar a democracia e é extremamente importante, porque muda a democracia. Saindo de um lugar onde é sempre uma questão de grupos, uma questão de nós, o PT, ou outros partidos, nós contra eles, e se você luta por isso ou aquilo, você tem que votar por nós. Mas as pessoas são muito mais inteligentes e diversificadas hoje em dia. Eles não concordam com tudo que o partido diz em seus programas. E às vezes concordam com algumas coisas que esse partido faz e algumas coisas que outro partido faz, mas discordam com outros pontos nos programas dos mesmos partidos. Então, só dizer sim para um partido não basta mais. E como partidos e políticos, às vezes eles usam esse voto para propósitos que nunca foram discutidos antes. Por isso que nós temos que basear a democracia mais nas questões específicas em si. Então, de forma prática, você tem, então, uma campanha e não é mais uma questão de se você apoia o Bolsonaro ou se você apoia o Lula ou a Dilma, ou seja lá quem for, mas sim, será que você está concordando com uma proposta ou não? Então, as pessoas concordam e discutem as questões e não é um confronto tão forte quanto nosso grupo, quanto o outro grupo. E assim vai se permeando pelos partidos, não é linkado especificamente às visões do partido como um todo, mas sim está nas entrelinhas, e as pessoas começam a discutir as questões e começam a discutir o futuro do seu município, do seu bairro, da sua região, do terreno onde vivem.
e começam a desenvolver algo como um sentido de propriedade. Então, no passado, eles sempre eram os objetos das decisões de outras pessoas. Sempre se perguntavam só o que eu posso obter para mim desse sistema. Mas agora a questão é, como que o sistema funciona? Como que nós queremos transformá-lo? Qual é a minha participação? O que eu obtenho, o que eu entrego? É uma outra forma do sentido de ownership ou propriedade que você pode, de fato, obter quando você assume a sua cidadania com seriedade e você também garante que as outras pessoas façam decisões, façam propostas, participem, discutem. Então, quando eles estão no nível mais alto, esse é o ponto mais importante. E assim, isso traz uma outra questão, que é uma questão de autogovernança, onde você desenvolve a capacidade dentro de você mesmo de não só analisar suas próprias questões, mas também o bem comum. E como você pode se relacionar às suas visões, meus altos interesses, para o bem comum. E eu posso, então, aceitar que quando eu tenho uma proposta forte, que eu tenho uma convicção forte, mas que no final do dia não importa tanto o que eu quero, mas de fato o que será melhor como resultado para o discurso de todos, onde todos têm a possibilidade, de fato, de participarem de uma decisão também. Então, se você analisa mais de 8.000 iniciativas que nós tivemos desde que nós introduzimos esse projeto, basicamente envolve todas as questões políticas, mas muitas iniciativas estão ligadas ao meio ambiente. Nós tivemos uma grande iniciativa no estado de onde eu vim, que teve 8,5 milhões de habitantes na Alemanha, e a iniciativa se chamava Salve as Abelhas, porque as abelhas estão morrendo na Alemanha, não só na Alemanha, mas outros insetos também estão morrendo. E nós precisamos fazer algo para salvar esses insetos, mas para salvarmos esses insetos, nós não podemos simplesmente fazer algo para os insetos, temos que mudar a nossa agricultura, temos que mudar a forma como nós também vivemos com a natureza e como nós tratamos o solo e a terra. Então, essa iniciativa de salvar as abelhas foi uma iniciativa sobre a importância das primeiras mudanças na agricultura, nas políticas de agricultura, nas políticas de moradia popular e em muitos outros aspectos. E assim, algumas propostas já tinham sido feitas pelo Partido Verde, mas em outros estão no parlamento também que disseram não a essas propostas, mas quando era uma demanda pública, de fato, vinha de iniciativa dos cidadãos, não era uma questão de partidos, não era só sobre os interesses de um grupo contra o outro, mas sim como cada cidadão e cada um dos indivíduos encara aquilo. E no final tivemos tanto apoio que, de fato, a gente conseguiu dar seguimento para mudar as políticas de agricultura. Ou até como outro exemplo, na Alemanha nós temos 36 cidades onde os políticos decidem ou decidiram privatizar o fornecimento da água. E em 36 casos, as pessoas usaram esse instrumento da democracia para desafiar isso e dizer, não, a água é um bem público, nós não queremos que isso seja privatizado. Não é algo que você pode lidar de uma perspectiva só de como eu posso lucrar com esse bem. Então, de fato, é uma questão para o povo todo e para a natureza. Nós queremos ter uma participação democrática nisso, então vamos manter isso no campo democrático, não vamos privatizar. E em todos os casos, os cidadãos decidiram não privatizar. E para um último exemplo aqui, eu quero dizer que agora nós temos muitas iniciativas ao redor de toda a Alemanha para ciclismo, né? As pessoas dizem, nós queremos retomar as cidades, porque nós vendemos as cidades para os carros. Não dá mais para andar, não dá para andar de bicicleta nas cidades, porque tudo é para os carros. Nós queremos que as pessoas, de fato, tenham a possibilidade de se movimentar ou caminhar com segurança e saúde. Então, temos que mudar algumas leis sobre o trânsito nas nossas cidades. E, mais uma vez, são iniciativas vindo dos cidadãos, onde os cidadãos tomam a iniciativa e, assim, leva a uma mudança na política. Há 10 anos atrás, eu estava sendo convidado para uma pequena cidade na Bavária, e eles me pediram para fazer uma palestra
um referendo de 10 anos dos cidadãos da nossa cidade, e eu falei, desculpa, mas eu acho que isso não é uma questão, são há 10 anos atrás, será que as pessoas se importam ainda? Eles falaram, não, senhor Heffernan, você não entende, na nossa cidade, nós calculamos e o tempo e os anos antes do referendo e aí o tempo depois do referendo, porque a nossa cidade mudou completamente. Nós não tínhamos contato uns com os outros, nós éramos só objetos das decisões de outros. Nós tivemos então um problema, discutimos, encontramos, fizemos uma iniciativa e trabalhamos durante um ano inteiro para trazer isso e implementar, e ganhamos, e desde então todos se preocupam mais na cidade, discutimos o que fazer para fazer a nossa cidade uma cidade melhor, em um lugar melhor. Então, o que nós estamos discutindo é basicamente trazer essa possibilidade que está em cada momento, em cada minuto, em cada ser humano, essa capacidade de autodeterminação, que não é de propriedade da minha vida privada apenas, mas também que é necessária pensarmos em como nós tomamos responsabilidade na vida social e também trazer uma visão mais participativa. Então, isso é um instrumento muito importante para fortalecer e permitir que essa força que está permeando dentro das pessoas para autogestão e autodeterminação. Muito obrigado por ouvirem e eu fico ansioso pelas discussões e contribuições também do Eduardo e da Marina. Muito obrigado. Muito obrigado pela exposição, pela apresentação, por esse apanhado e por esse convite de nós termos nas nossas mãos, os cidadãos, a direção da cidade que nós vivemos, e aí todos juntos. E essa direção da cidade nos impõe uma tarefa nova. Como é que nós vamos conseguir conversar e como é que nós vamos conseguir achar aquilo que é comum, aquilo que é o bem comum daqueles cidadãos daquela cidade e não as diferenças entre aqueles cidadãos. Para que, então, em torno daquilo que é bem comum, nós possamos construir a direção daquela cidade. Então, eu convido vocês agora para uma conversa ativa. Nós estamos num exercício de democracia em que todas as vozes são importantes. Todas as falas, todas as ideias são importantes. E como é que nós conseguimos fazer uma democracia com 100 pessoas na sala? Nós vamos fazer pequenos grupos, esses pequenos grupos conversarão e depois nós voltaremos com um extrato dessas conversas em pequenos grupos, né? Nós temos formado as salas com 4 pessoas e eu queria agora só dar algumas instruções, poucas instruções, de como se dará essa conversa em pequenos grupos. Lembrando que é sempre uma coisa nova esse ambiente de Zoom que nós estamos, né? Esse ambiente eletrônico, que foi uma novidade que nos foi oferecida. Então, para que tudo aconteça, nós vamos usar um pouco dos conceitos de uma tecnologia social chamada World Café, que é um espaço de conversa significativa em torno de um ambiente adequado, agradável, né? E talvez a coisa assim que eu gostaria de compartilhar com vocês para prepará-los para essa conversa em salas é que cada um de nós é um ser único que tem uma visão privilegiada da vida e dos fatos. Cada um de nós tem uma visão pessoal particular, que é fruto do caminho que nós andamos. Então, a nossa visão é um aspecto verdadeiro daquilo que a gente vê, mas talvez só todos nós juntos possamos nos aproximar do que seria a verdade. Apesar de eu estar verdadeiro na minha visão, a verdade é muito mais complexa e muito mais completa do que apenas a minha visão. Então, para isso acontecer, para que a gente possa juntos nos aproximarmos do que será a verdade, ou do que será o bem comum de todos nós, eu trago aqui a tradução de diálogo e convido vocês para assumir uma postura de diálogo nessas pequenas salas. Diálogo do grego significa um fluxo de significados, quer dizer, há uma troca, um compartilhamento. O que significa para mim, o que significa para você, e nós estamos interessados em explorar
esses diferentes significados sobre o mesmo fato. Né? E essa é uma máxima do World Café, que a sala que vocês estarão é mais inteligente do que a pessoa mais inteligente que estiver na sala. Então, não se trata de prevalecer uma ou outra inteligência, mas de construir todos juntos aquilo que é maior do que cada um de nós individualmente. Tá? Então, com isso feito, eu vou pedir que vocês vão para as salas agora. A distribuição das salas é aleatória. O próprio Zoom vai escolher quem vai para cada sala, salas com 4 pessoas. Ao chegarem na sala, abra o microfone e faça uma pequena apresentação muito rápida daquele tipo do um suspiro. Como é que é isso? É assim, enche o pulmão e fala enquanto tiver ar no pulmão. Eu sou o Wilson, estou falando de Brasília e a atividade que eu exerço é facilitação e inovação. Acabou o ar, acabou a fala. Tá? Bem rapidinho. E aí, vocês vão conversar sobre o tema que o Hafner colocou, que eu acho que é um tema muito importante. Como é que nós podemos, nós cidadãos juntos, pegar nas mãos a rédea da cidade? A rédea é um conceito antigo, né? Mas pegar a direção da cidade em nossas mãos, sendo que nós somos uma comunidade. Né? Então, acho que esse é o tema principal dessa conversa. Vocês terão 10 minutos no total, é bem rápido. Então, não dá para ficar explicando, dissertando, falando longamente como eu estou fazendo agora. Tá? Põe diretamente o tema, o que é que você pensa a respeito e dá voz para os demais. Vocês vão se auto-organizar para fazer essa conversa muito produtiva na sala. E durante a conversa, observe a escuta profunda. O maior presente que a gente pode dar a outra pessoa é ouvi-la plenamente. E também uma conversa generativa, conversa que constrói um em cima das ideias e das percepções dos outros. Ok? Então, feita essa rápida introdução, eu só vou fazer ela agora, nas próximas palestras também da Marina Silva e do Eduardo Jorge, nós teremos a mesma dinâmica. Quando vocês terminarem 10 minutos, o Zoom vai trazer vocês de volta automaticamente para o auditório, e aí eu vou colher algumas impressões, algumas ideias que surgiram durante a conversa de vocês, ok? Então, eu espero que vocês tenham um bom diálogo nas salas pequenas, e voltamos daqui a 10 minutos. Por favor, Beatriz, pode encaminhar todo mundo para a sala. Então, muito bom, vocês estão aqui de volta. Espero que tenha funcionado toda a tecnologia direitinho. Sempre tem a primeira vez que a gente está participando, quem ainda não tem experiência com o Zoom, sempre tem aí um pouco de acerto, né? Até aprender a usar a tecnologia, mas espero que as conversas tenham sido boas. Então, agora eu vou pedir a vocês que quem quiser fazer algum comentário, trazer algum comentário ou trazer alguma pergunta, que use aquela função do Zoom. Tá, vamos deixar o pessoal acabar de chegar. Espera um pouquinho só. Ainda está chegando gente. Nós havíamos passado já dos 100 pessoas. Então, estamos quase todo mundo aqui. Acho que sim, agora sim. Então, bem-vindos de volta. Espero que a tecnologia tenha funcionado e também que a conversa tenha funcionado, né? Que tenha sido uma boa conversa, apesar de um tempo muito curto. E esse é mais um desses aprendizados que a gente precisa fazer. Se nós queremos trabalhar em sociedade e todas as pessoas terem voz, então cada um de nós tem que ser muito econômico com o uso da voz, né? E muito assertivo para que hajam as contribuições. Eu vou pedir a vocês que quem quiser usar a palavra agora e falar muito diretamente uma síntese ou uma descoberta, mais do que uma síntese, uma descoberta que fez durante essa conversa nas salas, ou se quiser colocar uma pergunta para o Hafner, assim que nós fizermos um rápido giro aqui, eu vou devolver a palavra ao Hafner para que ele faça mais algumas considerações, né? Então, para levantar a mão, como nós somos mais de 100 pessoas, são várias telas, não dá para levantar a mão assim. Precisa usar aquele recurso da mãozinha azul do Zoom. Então, para usar esse recurso, vocês vêm aqui na barra embaixo de participantes. Abrindo participantes, vai aparecer a lista de participantes.
E embaixo, na lista, vai aparecer levantar a mão, hands. Então, eu já tenho 2 pessoas aqui, o Tiago e o Giuseppe, e quem mais quiser fazer uso da palavra, levanta a mãozinha para eu saber. Eu vou chamar algumas dessas mãozinhas aqui levantadas, no pouco tempo que a gente tem. E a ideia é que, na medida em que nós compartilhamos e colocamos perguntas, o Hafner volte em seguida e faça mais um pouco de considerações sobre o que emergiu de nós a partir do diálogo, tá bom? Então, vamos começar a ouvir. Enquanto isso, vocês vão levantando as mãos. O Giuseppe. Giuseppe, você pode abrir o seu microfone? Perfeito. E fazer uso da palavra. A minha pergunta é a seguinte: se ao abordar a antroposofia junto com a política, a gente não está sendo demasiadamente abrangente, né? Se não seria interessante buscar apenas o que é de interseção entre a política e a antroposofia, que eu acho que é algo muito pequeno. Muito bom, Giuseppe. Obrigado pela colocação bem assertiva, bem direta, né? Muito bom. Vamos ver quem será o próximo. Nós podemos ouvir o Tiago. Olá, bom dia a todos. Brevemente, eu gostaria de perguntar como que vocês veem a possibilidade no Brasil de a gente conseguir uma democracia realmente mais livre da influência dos grandes poderosos, sejam os políticos ou as grandes corporações que acabam, de certa forma, vou usar aqui um termo até um pouco agressivo, mas enfiando goela abaixo o que eles querem, né? Então, se vocês puderem falar algo nesse sentido, eu sempre estou buscando muito o como, para ver se a gente consegue algum tipo de ação realmente efetiva. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Pergunta super ampla. Vamos ver como é que a gente trabalha isso. Deixa agora mudar um pouquinho para chamar uma mulher, para a gente equilibrar o jogo, a Júlia Barani. Júlia, quer nos trazer sua palavra? Se a base da democracia é a participação dos cidadãos nas decisões sobre a sua cidade, o seu espaço, como ter esses cidadãos, como fazer com que esses cidadãos saibam participar, porque isso está na base da educação. E se a educação é determinada por esse autoritarismo e paternalismo, nós temos um círculo vicioso. Então, como desmanchar esse círculo vicioso? Muito bom. Perguntas bem amplas. Vocês estão trazendo aqui questões existenciais, né? Vamos chamar mais uma mulher, a Solange. Eu gostaria de perguntar também, reforçar a questão de que países como o nosso, em que nós somos muito ainda subordinados ao grande capital, como podemos superar isso, né? A democracia parece incompatível quando há grandes disparidades de poder econômico entre as pessoas, entre os cidadãos. Então, aí gera disparidade na educação, como já foi observado, e em relação a direitos. As pessoas, os poderosos interferem violentamente em qualquer reivindicação por justiça. Muito bom. Perguntas bem complexas, assim, né? Vamos ver como é que vou convidar daqui a pouquinho o Hafner para fazer um apanhado desse processo todo, né? Eu tenho muitas perguntas aqui, muitas pessoas com mão levantada. Talvez a gente não consiga passar por todas elas, porque nós temos um tempo bastante curto, mas acho que já está dando um tom, já está dando um tema. Qual é o conjunto das preocupações que nós temos? E algumas dessas perguntas eu percebo claramente que seria bom convidar também, no devido tempo, já para orientar a fala da Marina, orientar a fala do Eduardo Jorge, em cima desses temas que são temas relevantes que estão sendo trazidos, né?
Eu acho que eu poderia, deixa eu ver como é que nós estamos do horário agora, eu poderia chamar o Hafner para fazer algumas considerações sobre a sua própria experiência de ter falado lá no grupo pequeno e sobre essas perguntas gerais que estão aparecendo até agora. Então, gostaria de voltar a palavra ao Hafner para fazer algumas considerações. Yes, thank you very much. I think I'll immediately begin with the questions that Sim, muito obrigada. Acho que imediatamente eu começaria com as perguntas que foram levantadas e tentaria integrar algumas das perguntas que foram trazidas no nosso grupo também. E eu gostaria de começar com uma pergunta sobre o que a antroposofia tem a ver com a política. Não seriam campos diferentes ou com poucas coisas em comum? Bom, eu rapidamente só diria que, na verdade, quando a antroposofia se preocupa com o desenvolvimento do ser interior, a fim de assumir responsabilidade pelo mundo, isso tem muito a ver com o setor da vida social, da democracia. Dentro de um organismo social e a vida social, nós temos o elemento espiritual e também a esfera econômica, e entre essas duas esferas nós temos, de fato, a questão da vida, que vai basicamente estabelecer as regras também para os outros dois setores, porque eles não vão se tornar independentes, não vão se tornar autogeridos, a menos que nós decidimos que eles podem ser. Então, se for possível abrir uma escola Waldorf num país ou não, por exemplo, isso vai depender, de fato, das leis. Tem muitos países onde não se pode abrir uma escola Waldorf. Em outros países não é um problema, porque a lei permite. Então, a fim de que possamos permitir a liberdade, a igualdade e a solidariedade para crescer no mundo, temos que mudar a ordem social no qual vivemos. E aí eu vejo, de fato, um ponto muito forte, uma conexão, de alguma forma. Então, se pertencem de forma juntas, do meu ponto de vista. A antroposofia é sobre fazer coisas, sobre assumir responsabilidade pelo mundo e não fugir do mundo para algum outro campo ou esfera interna longínqua. Então, as outras perguntas, o grande capital, o poder, e também a pergunta sobre as disparidades. Nós não podemos resolver todos os problemas com um instrumento. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que o poder do grande capital, vem de regras que nós permitimos ou que políticos têm estabelecido e que permitem que as companhias ou holdings, empresas, corporações ganham e tenham esse grande capital. E a gente só pode mudar isso se nós mudarmos, de fato, a estrutura jurídica e legal. Então, mais uma vez, esse é o campo onde a mudança precisa acontecer. Se não for sobre uma iniciativa individual, mas sim sobre direitos e leis. Então, se está na esfera que envolve a todos. Então, também a pergunta sobre a educação. Como fazer a ruptura desse ciclo vicioso? As pessoas... uma vez que nós temos iniciativas e um referendo, esse será, de fato, o programa de educação maior possível na sociedade. Então, também na Alemanha temos essa discussão. Todos os meus colegas e amigos políticos dizem as pessoas não estão capazes de decidir tudo isso, eles não foram educados para isso. Eu sempre digo, não, na verdade, você não confia nas pessoas, você quer decidir por conta própria.
permita que as pessoas decidam e eles aprenderão a fazer isso. E é isso que nós fazemos. Nós preparamos decisões, nós formamos grupos para pensar nas diferentes questões. Então, antes do referendo, cada eleitor recebe informações oficiais e os argumentos mais importantes pró e contra aquela iniciativa no mesmo tempo, naquele mesmo número de páginas. Então, ambos os lados podem informar. E assim, os cidadãos discutem entre si. E é incrível o que acontece nas discussões. E as pessoas aprendem e assumem a responsabilidade. Então, não tem programa de educação maior do que esse, eu diria. E aí, a questão sobre o Brasil e como fazer isso possível no Brasil. Primeiro, eu diria que o Brasil precisa disso mais do que qualquer outro país, porque é um país com tantos talentos, mas tão mal dividido entre diferentes grupos e rompido, de fato, nesse bloqueio que existe entre as diferentes forças políticas, criaram. E nós não vamos superar isso só fortalecendo um lado ou outro. Só poderemos superar isso se nós abrirmos um fórum, uma arena acima desse mundo envenenado, desse grupo contra aquele grupo. Se nós abrirmos essa arena onde cada cidadão possa, de forma livre, não só como uma massa, uma classe, um grupo, uma ideologia, mas sim como um indivíduo livre, falar, se manifestar, decidir e tomar decisões. Eu vejo, então, como um programa de cura para o Brasil. E se nós pensarmos em como, eu diria que primeiro a ideia. A ideia. A maioria das pessoas não tem nem a ideia, elas só tem a impressão de que, eu não posso fazer nada. Eu não estou feliz com a política, mas a gente não pode fazer nada. Então, espalha a ideia e daí tenta organizar com base nisso. A cooperação entre pessoas, iniciativas, como eu disse na Alemanha, nós explicamos para os ambientalistas, organizações sociais, e para alcançar suas metas, todos precisamos concentrar por um momento nesse objetivo da democracia. Depois, precisa de tempo. Demorou anos na Alemanha, talvez demore uma década ou mais no Brasil. Mas precisamos começar. E assim, passo a passo, vamos mudando o sistema. Talvez mais tarde eu tenha tempo de falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei como se o meu tempo já terminou para essa rodada, né? Ou se eu tenho mais um tempinho ainda. Sim, você pode usar ainda. Você tem mais um tempinho. Posso ter mais um tempinho? Sim. Então, se vocês me permitirem, eu diria que por um momento é uma questão de plantar uma semente em cada pessoa. Uma semente que diz, olha, esse mundo onde eu vivo, esse mundo social, político, econômico, não é algo que eu só olho como espectador, onde eu não tenho nada a dizer sobre isso. É um mundo que eu também sou responsável e onde eu posso assumir essa responsabilidade. E se eu tenho uma ideia, uma iniciativa, elas vão ser ouvidas. Então, plantar essa semente quer dizer fortalecer os cidadãos e fortalecer as individualidades e fortalecer isso dentro deles, essa capacidade de desenvolvimento e autogovernança. Isso vai viver na sociedade quando nós permitimos que viva na sociedade, onde a gente cria as formas para que possa sobreviver na sociedade essas ideias. É como criar um corpo para a encarnação de uma nova capacidade que deseja ser trazida para a Terra por nós, por cidadãos, nos nossos tempos. Então, isso é algo que eu queria compartilhar e agregar, e fiquei muito feliz com as perguntas que vocês trouxeram. Eu espero que eu tenha conseguido responder a todos. Acho que a pergunta mais da estratégia não é uma pergunta que pode ser respondida com uma ou duas frases. Precisa de muito mais tempo e talvez a gente tenha mais tempo no final para olhar por isso. Muito obrigada.
Obrigado pelas considerações adicionais. Nós teremos mais uma oportunidade ao final desse nosso encontro, depois das palestras da Marina Silva e do Eduardo Jorge, para voltar a tratar o assunto. Eu quero pedir a vocês que ainda estão com a mão levantada, se vocês puderem colocar as perguntas no chat, elas ficarão aqui para nós trabalharmos essas perguntas ao longo do evento. Tá? O que nós faremos agora é um pequeno intervalo, lembrando que nós estamos numa tela eletrônica, então um pequeno intervalo de 5 minutos para que a gente possa sair um pouco, pegar uma água, ir ao banheiro e voltamos exatamente às 10h01 aqui para esta sala e aí faremos a apresentação convidaremos a Marina Silva para a apresentação dela, ok? Então, 10h01 estaremos aqui de volta a esta sala. Eu pediria que vocês fechem a câmera e fechem o microfone para não compartilhar a intimidade da casa agora, nesse momento aqui, mas não saiam do Zoom, permaneçam no Zoom, tá bom? Até já, então. E, bom, nós estamos indo para o nosso último momento juntos e eu vou convidar agora o Hafner, a Marina e o Eduardo para eles fazerem um painel de conversa, para eles conversarem entre si, tá? E aí trabalhar um pouco esses temas que foram apresentados aqui. Eu vou tirar o destaque e... Então, eu não tenho uma orientação muito clara ou uma pergunta orientadora para eles, mas eu acho que nós não precisamos de uma pergunta. Vocês já trouxeram todas as perguntas e muitos olhares importantes sobre o assunto da democracia, em 3 vertentes tão relevantes como essa que eles criaram. E eu gostaria agora que eles organizassem essa conversa. Marina, o Hafner e o Eduardo, que vocês organizassem essa conversa entre vocês. O que vocês gostariam de fazer ainda de comentários sobre tudo que nós vimos ou de conversas entre vocês, perguntas entre vocês. Então, eu deixo aberto agora o microfone e gostaria que vocês assumissem a condução. Nós temos 25 minutos, quase 30 minutos para essa conversa. Muito obrigado. Gerard, você gostaria? Yes, I'm very happy that we have this possibility to now, in a way, harvest from the 3 contributions and see whether they converge or whether they not converge. And I'm very happy about this picture that you just ended with, Marina. Encerrou, Marina. Nós estamos aqui entre o passado e o futuro, nesse momento, no presente. E, para mim, isso significa... Eu apresentei até um cenário que o Schiller, um autor alemão, apresentou. Ele disse que a história da humanidade, de uma forma muito linda, e depois ele disse o seguinte, ele falava sobre cada parte dessa corrente que está nas nossas mãos atualmente foi o resultado do trabalho duro e da luta de muitos. E se você pensa na democracia da forma como o Eduardo estava descrevendo, a gente de fato está em pé nos ombros de gigantes. Tinham muitas pessoas que vieram antes para, de fato, termos a liberdade de expressão e a forma de democracia que temos hoje, então nós temos que apreciar e valorizar isso. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos lá segurando essa corrente e agora nos perguntando a pergunta, qual será, de fato, a próxima parte ou a próxima liderança ou etapa, o próximo elemento dessa corrente. Então, não é só uma continuidade como tem sido até o momento, mas, de fato, é um novo elemento, como tudo na história. Então, eu acho que a democracia em si não é algo que está pronta. A democracia também não é algo que você pode ter como uma casa, uma bicicleta ou um carro. É um ser vivo e é um ser que precisa viver. Podemos viver a democracia, mas não podemos ter a democracia.
E a democracia está morrendo quando nós não a utilizamos. É como, de fato, os nossos músculos e os nossos ossos, eles morrem quando não utilizamos. E a democracia quer dizer exatamente isso, não é só sentar e olhar o que os políticos fazem. Isso não basta. Eu aprecio tudo que foi dito sobre as questões da democracia representativa ou parlamentarismo. Eu fundei um partido político, fui um membro do parlamento durante 4 mandatos, desculpa, durante muito tempo da minha vida. E não é sobre se livrar do parlamentarismo, mas de fato é sobre fazer os parlamentos mais capazes de fazer o que precisam fazer com que a democracia representativa seja de fato mais representativa. Então, a minha contribuição impulsiona o que pode ser a próxima etapa da democracia. E contanto que cidadãos possam apenas votar para um partido político nas eleições, e não conseguirem votar de fato sobre questões específicas, é quase como se fosse você vai para um armazém e você fala, ok, eu gostaria de comprar aquela mesa. Aí eles falam, tá bom, você pode ter essa mesa, mas daí você vai ter que levar todo o armazém junto. Não faz sentido, sabe? Então, em alguns partidos, por exemplo, eu gosto do que eles dizem nas políticas educativas, mas não nas políticas ambientais, por exemplo. Então, talvez eu gosto de algo que eles falam sobre educação, mas eu não gosto como eles pensam sobre a economia, por exemplo. Então, eu quero poder expressar de fato a minha vontade, e não só uma vontade daquele coletivo, daquele grupo apenas. Então, é uma forma de envolver e uma forma de democracia que nós temos agora está muito baseada numa ideia de que a sociedade está dividida em grupos diferentes de interesses. Então, quando você é um trabalhador, você tem que ir para o Partido dos Trabalhadores, que está lutando pelos direitos e interesses dos trabalhadores. Esse é o histórico deles, mas atualmente nem todo trabalhador concorda com o que o Partido dos Trabalhadores diz. E mesmo se eles são um trabalhador, e é a mesma coisa com outros partidos que são mais liberais, etc. Então, você não pode, de fato, apenas dar um acordo ou assinar um cheque em branco, né? Nós devemos votar pelos partidos e políticos, mas também dizer, olha, mas essa questão, por exemplo, eu não concordo. Então, se nós vamos para uma questão energética fóssil ou sustentável, isso é uma questão tão importante. Vamos ter uma discussão entre a sociedade como um todo, né, para que todos possam decidir participar. E quando estamos falando de questões ambientais, isso é ainda mais importante do que qualquer outra questão. Porque, contanto que o governo diz, por exemplo, nós queremos que vocês façam essa ou aquela diferença. Você tem todos os lobbies do país dizendo não pode fazer. E as pessoas falam, ok, o que o governo pensa que eu devo fazer? Mas aí você tem as discussões e as pessoas têm os argumentos crescendo e aí eles mesmos acabam tomando as decisões. Eles estão muito mais dispostos, então, de seguir o que eles decidiram e a decisão se torna muito mais sábia do que apenas deixar para essa lutinha entre grupos de interesse diferentes. Então, tem uma pesquisa até mundial sobre isso, né? Eu quero pensar, quando eu olho para o Brasil, se vocês me permitem essa reflexão, eu vejo que já tem muito lá, né? Vocês têm a nível nacional, vocês têm o plebiscito, vocês têm a iniciativa popular e vocês têm os referendos, mas são separados. Então, você pode ter uma iniciativa popular, mas não precisa, de fato, às vezes não leva a nada. Então, é só como uma agenda, uma iniciativa na agenda, mas pode desaparecer completamente. E as pessoas não têm o direito de dizer, olha, nós dissemos isso e agora nós queremos votar sobre isso. A gente não tem esse direito. Então, por que que você não conecta esses mecanismos da iniciativa para o direito do referendo? E daí você tem também a nível de estado 64 diferentes instrumentos em todos os estados. Então, a nível local, você tem 46 diferentes tipos de instrumentos diretos democráticos
mas todos estão limitados, separados, e não existe uma conexão ou uma costura da iniciativa, até passando por uma demanda dos cidadãos, até um referendo, para tomar a decisão de fato. Então, poderíamos começar, por exemplo, vamos dizer, São Paulo, outro estado poderia começar dizendo, vamos permitir que as iniciativas de alguma forma aconteçam para que no final as pessoas tenham uma fala nessa iniciativa, com uma quantidade de assinaturas necessárias e assim por diante. Então, poderíamos aprofundar nesse aspecto. A gente não tem tempo agora para isso, mas eu queria dizer que já tem muito recurso. O Brasil não está desconectado. O Brasil faz parte dessa evolução e dessa melhoria da democracia e eu só queria dar alguns elementos, algumas dicas, né, do que poderia ser de fato feito nas próximas etapas. Gerald, comparando a Alemanha, a sua Alemanha com o Brasil, né, nós podemos aprender muita coisa e vocês também conosco. A Alemanha, depois do desastre da ditadura nazifascista, reconstruiu uma democracia de forma extraordinária. E hoje eu considero a Alemanha o país com maior êxito na reconstrução da democracia e o país também que tem o maior mérito em conseguir manter essa experiência da União Europeia seguindo adiante. Mas mesmo assim, você tem razão que na Alemanha se pode aperfeiçoar ainda muito mais a democracia. Vocês inventaram praticamente o voto distrital misto, que é um aperfeiçoamento distrital inglês. Os ingleses não mudam porque os ingleses não mudam, são duros para mudar qualquer coisa. Mas vocês, reconstruindo a democracia, inventaram o voto distrital misto, que é uma coisa muito bacana, porque pega as virtudes de um voto proporcional com um voto distrital, evitando os defeitos dos dois. Então, eu acho que a Alemanha avançou bastante, mas eu concordo com você que a Alemanha pode avançar muito mais, com mais democracia e autogovernança chegando a cada pessoa. O caso do Brasil, também concordo com você que o Brasil, depois da redemocratização e da ditadura militar, incorporou muito desses elementos modernos que você fala de mais democracia e autogovernança. Já estão nas nossas leis. Podem ser usadas. Podem ser usadas hoje. Na cidade de São Paulo, a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o estado do Acre, se o povo, se os governos, se os parlamentos quiserem, esses instrumentos já estão à disposição. Você tem razão, né? Nós não estamos, inclusive nós, povo, não estamos lutando para que isso seja feito no Brasil. Agora, você tem que ter a noção, Gerald, de como a gente no Brasil ainda tem uma democracia representativa precária, muito frágil. Partidos políticos que deveriam ser a escola da democracia, eles são partidos autoritários dentro de casa. Tem caciques que são donos dos partidos. Isso na direita e na esquerda, que dizem o que pode e o que não pode ser feito, como deve ser feito, como deve ser gasto o dinheiro público no fundo público para eleger. Esses caciques dizem, você recebe, você não recebe. Você vai ser candidato, você não vai ser candidato. Então, a democracia representativa no Brasil, embora tenha muitos desses elementos de mais democracia que você quer, você tem razão, já está nas nossas leis, podem ser usadas, a gente pode lutar por isso. Mas a gente precisa ainda melhorar muito a democracia representativa do Brasil. Os nossos partidos não são democráticos. As escolas da democracia não são democráticas. Para você ter uma noção, Geraldo, você tem um partido, tem partidos aqui, que nos 5.550 municípios tem comissões provisórias. Sabe o que quer dizer isso? Que o dirigente lá de Brasília nomeia a direção do partido em cada um desses municípios e desnomeia na hora que ele quer. Essa é a verdade. A maioria dos partidos não há direito dos filiados daquela cidade elegerem o seu diretório, na esquerda e na direita. Quer dizer, então, o Brasil ainda tem que caminhar muito na democracia representativa liberal para chegar perto do que vocês chegaram na Alemanha nesses 70 anos. Veja que coisa extraordinária. Há 2 ou 3 anos atrás, uma ala jovem da social-democracia alemã, que é um partido de 150 anos, foi o partido de Karl Marx e de Friedrich Engels,
é um partido de 150 anos de tradição, uma ala jovem quis contestar a aliança entre a social-democracia e a democracia cristã da Angela Merkel, que eu considero a maior líder estadista do mundo hoje. Bom, o Partido da Social-Democracia convoca um debate público, aberto. Durante meses, a social-democracia alemã debateu na Alemanha, há 2 anos atrás, se deveria ou não continuar aliada com o partido da Angela. E, no final, votam. 100 mil filiados votam. E ganhou por 70% a 30%, que a social-democracia, apesar do desgaste, apesar de estar perdendo voto, apesar de estar tendo dificuldades, continua aliado com a democracia cristã da Angela Merkel, porque a maioria dos filiados acham que isso é estratégico para a Alemanha e para a União Europeia. Veja que coisa fantástica de democracia partidária. Estou citando esse exemplo da social-democracia alemã na aliança com a Angela Merkel, que aqui no Brasil isso não existe ainda. Nunca se vê uma coisa dessa, né? De democracia interna dos partidos. Então, Geraldo, eu insisto nisso, né? Que você tem razão, a gente pode, inclusive, usar esses instrumentos de mais democracia já, mas nós, aqui no Brasil, estamos devendo... Travou. Uma democracia representativa muito melhor, mais equilibrada, com esses julgamentos que você quer, essas nuances que você quer, os seus representantes. Muito do desgosto hoje do povo do Brasil com os seus representantes, né, é porque o nosso regime para escolher os representantes é muito ruim, é muito frágil, é muito distorcido. Né? Hoje, por exemplo, você para ser um deputado federal no estado de São Paulo, tem que fazer campanha num país de 44 milhões de habitantes. Isso não existe. Não existe um deputado federal fazer campanha de Ubatuba até o Pontal do Paranapanema. Quando é que ele vai voltar no Pontal ou em Ubatuba? Nunca. Então, precisa, no caso nosso do Brasil, nós precisamos aliar a receita do Gerald, que é de mais democracia, de mais participação no dia a dia do cidadão, com reformas democráticas no sistema representativo, que alguns países da Europa já fizeram. Estão bem mais avançados do que a gente. Muito bom. Eu queria trazer muito rapidamente nesse debate, né, essa questão dos partidos políticos que o Eduardo levantou no Brasil. Em 96, eu fiz a minha primeira viagem própria, quando eu cheguei no Senado. E eu conheci a experiência das candidaturas cívicas. Depois eu fui estudar isso e descobri que de cada 10 países, pelo menos 8 têm alguma forma de candidaturas independentes dentro das democracias. Aqui no Brasil não existe isso. E eu trouxe para o Brasil esse debate, fiz discussão com o EUPEG da UFRJ, com o Núcleo de Ciência Política da UNB, comecei a trabalhar um projeto de candidaturas independentes, e rapidamente o meu partido que eu criei já foi em cima desse debate um pouco, né? O partido qual que eu faço parte, né? que hoje eu sou filiada, que eu ajudei a criar. A ideia é de que no Brasil não existe mobilidade política dentro dos partidos, porque sempre tem que ter alguém que faz você ascender, não você democraticamente dentro da hierarquia partidária. Né? E a ideia das candidaturas independentes é para ajudar a criar uma concorrência idônea com os partidos que deixaram de ter uma visão prospectiva da política, discutem apenas métricas eleitorais, discutem apenas projeto de poder e não projeto de país, na sua maioria. Por isso que o debate fica suprimido, e isso é um prejuízo, com certeza, para a democracia. Então, a ideia de que um cidadão que quer contribuir com a política institucional não tem que necessariamente sair por um partido, ele pode ter uma candidatura independente. E isso eu advogo, inclusive o partido que eu ajudei a criar tem uma cota para candidatos que não queiram ter vida orgânica, mas que querem dar uma contribuição com base em determinados princípios e valores. E, por último, a ideia de que hoje há uma mudança no sujeito político, e essa mudança precisa ser entendida na hora de trabalhar a democracia.
Até bem pouco tempo, a minha geração, com certeza, do Eduardo Jorge, do Gerald, enfim, do pessoal que mais anterior, a gente vivia um ambiente político, enfim, em que o ativismo político era uma espécie de ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, depois pelas ONGs, enfim, por alguma organização, não é, que era o impulsionador do processo, e pelo líder carismático. Hoje, com o avanço das novas tecnologias da informação, surgiu um fenômeno que eu chamo de ativismo autoral, que é o ativismo das pessoas. Essas pessoas, elas até podem ter uma referência no partido, numa organização, mas elas não têm mais um porto, elas têm uma âncora. A âncora está em você mesmo, você baixa a âncora, levanta a âncora. Por isso que essa discussão de ter alguma coisa aqui na rede que eu concordo, tem uma coisa aqui no PT que eu concordo, outra ali, as pessoas vão levantando e baixando âncora para poder construir a sua própria cesta democrática. O grande desafio desse ativismo autoral é como não cair na fragmentação, na pura pulverização, que não ajuda a construir projeto coletivo. Com a perspectiva de um projeto coletivo, tem que se pensar que o ativismo autoral é uma grande contribuição para a democracia, né? Mas ele pode ser utilizado para mais democracia, para mais sustentabilidade, ou pode ser usado também, como foi aqui no Brasil e nos Estados Unidos, para eleger mais retrocessos. Por isso que a qualidade da democracia no microcosmo, né, não apenas sendo dita, mas sendo exercitada, sendo vivida. No Brasil, nós vivemos de eventos democráticos e não de uma metabolização da democracia. É diferente um evento pela democracia do que um processo metabólico de alimentar, de nutrir a própria democracia, criando a sua musculatura nas macro e micro relações. Muito bom. Gerard, você quer fazer um fechamento, um final para nós? Yes, sure. The way I see our discourse is... A forma que eu imagino nosso discurso é que nós estamos vindo de perspectivas diversas e nós é muito frutífero. Eu não vejo... Então, eu valorizo o ênfase do Eduardo sobre não subestimar o que nós já alcançamos e tentamos melhorar nas instituições democráticas e também pensar na questão histórica, e a Marina vendo o contexto global e também a relação com o meio ambiente, e ao mesmo tempo eu penso que, bom, deixa eu levar essa questão ambiental como exemplo de por que eu penso que não é sobre se o meio ambiente é mais importante ou se a democracia é mais importante. Isso não pode ser uma pergunta, porque não é um ou outro. Tem que ser um e o outro. Ou, para ser mais preciso, o meio ambiente e a democracia são como você precisa da agulha e você precisa da linha. Para conseguir, de fato... porque sem um desses elementos você não dá conta. Então, o que eu estou querendo olhar aqui é que existem muitas questões que precisamos melhorar, que, por exemplo, vamos imaginar os Estados Unidos, a democracia mais antiga. Então, mostra que a gente pode ter muita experiência com democracia, mas mesmo assim ainda é muito fraco e tem colapsado mais e mais. Isso tem a ver com a forma que eles buscaram para a democracia, tem a ver com a questão do papel do dinheiro, do colégio eleitoral. E alguém poderia dizer, olha, se você fizer isso, isso vai ter esse resultado. Então, por isso que eu acho que é importante analisar a democracia e eu não sei se eu sou capaz de dizer isso até o final desse discurso rapidamente.
Então, o que eu estou tentando analisar é uma visão um pouquinho mais aprofundada e uma compreensão mais profunda da consciência humana, desenvolvendo e assumindo mais e mais responsabilidade e como se eu estivesse encarnando de alguma forma nesse corpo e eu assumo a responsabilidade do meu corpo e o que eu faço. Então, nós encarnamos de formas sociais, em corpos sociais nesse mundo, e nós somos responsáveis por esses corpos sociais que precisam ser refinados. Então, são dados, a gente não pode mudar. Não, nós podemos mudar, podemos transformar, porque são resultado dos pensamentos humanos e das decisões humanas, e nós precisamos transformar esse corpo legal que nós estamos, onde a maioria dos cidadãos são agentes para dar um pouco mais de poder a eles, onde essa capacidade de autodeterminação e dentro dos cidadãos pode crescer. E não pode crescer se a gente ficar falando, o cidadão não é capaz, não dá, desculpa. Não, cresce quando a gente fala, vamos começar, vamos praticar, vamos atuar, vamos assumir a responsabilidade da cidade onde vivemos, do país onde vivemos e assim por diante. E essa é a principal questão. Se vai ser uma petição, plebiscito, a necessidade de uma iniciativa, não basta. Você precisa, de fato, ter uma decisão, um processo decisório e realmente ter a responsabilidade desse mundo global onde vivemos hoje. Muito obrigado, Bela. Não poderia ser melhor o fechamento dessa conversa de hoje, como você trouxe no final, a nossa responsabilidade como espíritos humanos vivendo neste planeta. Cada um de nós é um espírito humano vivendo nesse planeta, num corpo social, mas com toda a individualidade do espírito humano que foi dado viver aqui. Muito, muito bom. Então, eu gostaria de fechar o nosso evento chamando Michael, para algumas palavras de fechamento em nome dos organizadores e agradecendo desde já o Gerard, a Marina, o Eduardo, pelas contribuições tão importantes. Se a gente prestar atenção no chat, o chat veio num estágio de amadurecimento. As primeiras conversas no chat eram agressivas, irritadas, mas eles vieram amadurecendo ao longo deste evento. E agora conversas tranquilas, calmas, né? Então, eu queria agradecer muito, muito a vocês por terem proporcionado isso. Michael, por favor, tome a palavra e feche o nosso evento. Muito bem, queridos amigos, prezados participantes. Na verdade, não é fácil de fazer esse encerramento. Foi uma grande jornada, que iniciamos 9 dias atrás, uma jornada sobre o organismo social. E, na verdade, eu teria que agradecer muitas pessoas, né, que ajudaram a nos organizar e proporcionar esse evento para vocês, esse último, que, na verdade, foi quase um ápice de todos os nossos encontros. E eu tenho aqui 2, 3 versões desse encerramento e eu preciso fazer uma escolha agora. Eu vou fazer um encerramento curto e bem breve. Nós ouvimos dessas três grandes personalidades, né, presentes hoje no debate. Ouvimos sobre esse resgate histórico da democracia. Ouvimos sobre essa temática de democratizar a democracia e ouvimos também sobre essa ideia de ministérios da democracia. A gente poderia dizer que todo esse processo social inicia-se com uma ideia. A partir da ideia, surge essa necessidade da cooperação a partir de relações humanas que fazem desabrochar no ser individual a responsabilidade.
E a partir dessa responsabilidade surge a disposição de uma cocriação disso que conhecemos como organismo social. E esse organismo social é um apelo para o desenvolvimento de novas capacidades humanas. Então, eu quero agradecer a presença de todos os interessados, agradecer em especial a Marina Silva, Eduardo Jorge e Gerald Hefner, que compartilharam ideias, trouxeram novos conhecimentos para esse grande debate do encontro da democracia. Por detrás de tudo isso que podemos ouvir no decorrer dessa manhã, existem pessoas que organizaram os eventos, pessoas que nos ajudaram a nos aproximar da Marina Silva e do Eduardo Jorge. Eu quero mencionar duas pessoas, né, que acho que sem elas tudo isso não teria sido possível, que é a Leda Ascherman e Pedro Ivo. Então, muito obrigado pela parceria, obrigado também pela equipe técnica e toda a tradução, e obrigado pelo grupo de preparo, né, os meus 3 colegas, que possibilitaram todos esses encontros, e agora, no final, esse encontro da democracia. Foi uma grande jornada, foi um grande aprendizado, foi uma grande troca, uma oportunidade de troca de muito conhecimento. E eu gostaria de terminar com uma imagem, essa democracia como um ser vivo. E esse ser vivo morre se ele não for cuidado, se ele não for cultivado. E esse ser vivo é uma força criadora disso que conhecemos como organismo social. A democracia, ela é envolvente. Democracia é meio, é forma de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade disso que nos humaniza. Então, queridos amigos, prezados participantes, muito obrigado. E quando falo muito obrigado, na verdade, nós, esse grupo organizador, nós nos colocamos na obrigação de dar sequência a essa jornada sobre o organismo social, dar sequência ao nosso trabalho, dar sequência a um segundo encontro no ano que vem, em 2021, e eu quero dizer com todo o coração, com todo o carinho, até mais ver. Até a próxima e muito obrigado a todos.